Bem-vindos ao período da tarde. Antes de iniciarmos o próximo painel, gostaríamos de vos dar indicação que no final desta sessão, pelas 18 horas, os participantes inscritos devem dirigir-se para o pick-up na entrada da Fundação Calouste Gulbenkian, onde serão conduzidos a uma recepção organizada pela Embaixada dos Estados Unidos na residência da Embaixadora. No final da recepção, os participantes serão levados de volta aos hotéis. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos de volta à nossa sessão. Vamos voltar agora com a doutora Mila Salcedo, que ela vai fazer um resumo da apresentação anterior. Depois eu vou falar um pouco da perspectiva do Fellow, que foi como formados no programa da IGCS. Boa tarde agora, né? Então, obrigada a todos. Desculpa que a gente teve que fazer com um pouco de pressa, mas eu tenho certeza que todos ficaram felizes para a gente poder almoçar, né? E agora a gente está aqui de volta. Então, a ideia da apresentação anterior era só nós mostrarmos todos os projetos que a gente tem em Moçambique nesse momento, todo o desenvolvimento da tecnologia de AI e também falar de toda a nossa parte do treinamento que a gente faz no país. Como nós falamos da nossa perspectiva quando a gente faz o treinamento, agora a gente gostaria muito de ouvir a doutora Ricardina Rangeiro, que vai falar em nome dos fellows formados e dos fellows que estão em formação, do treinamento da IGCS, que a gente conversou bastante sobre isso, e ela vai nos explicar um pouquinho qual é a perspectiva deles, o que eles sentiram com toda essa formação e como que eles veem essa perspectiva agora frente aos seus colegas que eles também ajudam a formar. Obrigada. E aí nós vamos para as perguntas. Não sei se eu falo sentada ou em pé. Boa tarde a todos. Eu sou Ricardina Rangeiro, sou ginecologista e uma das fellows formadas neste programa da International Gynecology Cancer Society. Bem, quando o programa começou, nós éramos, eu e a doutora Dércia, somos três, mas eu e a doutora Dércia éramos ainda residentes, no final da residência de ginecologia obstetrícia, e estávamos a rodar numa enfermaria que tratava de cancro. E nos apaixonamos pela área e, coincidentemente, nesse período, sim, começou essa formação de ginecologia oncológica. Então, foi um desafio para nós, como médicos ginecologistas, num país que não tinha ginecologistas oncológicos a exercerem no país. Então, veio a IGCS, representada pelo MD Anderson, pela doutora Kathleen, e veio o Brasil, que representava os hospitais de língua portuguesa, representados pela doutora Mila e pelos nossos mentores internacionais que vocês viram durante a apresentação. Então, um país que não tinha esta especialidade, começar com duas ginecologistas recém-formadas e um ginecologista com alguma experiência, foi algo muito desafiador, né? E teve um impacto muito grande, mas isso requer como é que eu posso dizer, uma equipe multidisciplinar e multissetorial para desenvolver essa área. Então, nós tivemos apoio de diversas especialidades dentro do Hospital Central de Maputo, o pessoal da anatomia patológica, o pessoal da oncologia, as outras especialidades, urologia, psiquiatria, todas especialidades que envolvem tratar de um paciente com cancro ginecológico, abraçaram este desafio e trabalharam junto conosco. Então, e também a liderança local. O Ministério da Saúde acreditou nos parceiros internacionais, o MD Anderson e os mentores internacionais, o Hospital Central de Saúde, o Hospital Central de Maputo, representado pelo Programa Nacional de Cancro, estava a doutora Cesaltina na altura, o doutor Mozinho como diretor do hospital, abraçaram a causa e acreditaram nestes médicos recém-formados. Hoje, nós fazemos cirurgias oncoginecológicas no Hospital Central de Maputo, somos só 3, então vocês imaginam o peso que é cuidar de um país com 32 milhões de habitantes, mas estamos a fazer. Temos um serviço de radioterapia representado aqui pelo Dr. Gudo, o serviço de oncologia clínica representado aqui pelo Dr. Satish, a urologia representada pelo Dr. Amâncio. É uma equipe jovem, mas com muita vontade de trabalhar. Então, estar aqui hoje a falar da nossa experiência, dos desafios que nós enfrentamos, ouvir a experiência dos outros, é extremamente gratificante descobrir que demos alguns passinhos aqui para frente. Sabemos que ainda tem muita coisa por vir atrás, mas este programa, para nós, mudou realmente a cara do cancro ginecológico e, acredito, que o cancro da mama, cabeça, pescoço, em Moçambique. Então, temos muito a agradecer
a nossa liderança por ter acreditado, aos parceiros internacionais por estarem e continuarem a trabalhar conosco. Nós nos formamos, agora estamos a formar novos colegas, mas é importante continuarmos com o apoio destes parceiros, porque sozinho ninguém caminha só. Então, é basicamente isso. Muito obrigada. First, I just want to say how proud we are of Ricardina and Dercia and Ciro, who are the first 3 GYN oncologists in Mozambique, and it really has changed things a lot. So congratulations, 2 of them are here with us today. And to Cecil Tina and the leadership of the hospital and the ministry of allowing the program and supporting the program, I think has been very important. One thing I will say is that as you heard, it's not just GYN oncology. Now we're starting with urology and with breast. I'm from MD Anderson. We're an academic cancer center in the US. Our responsibility is the state of Texas. It's not Mozambique, it's not Brazil, but we have found a way to support it with some grants from the NCI or from USAID, from some donors to MD Anderson who we've been able to convince to help us, but it's not sustainable or scalable. Every week I get asked why MD Anderson is paying for a Brazilian doctor to go to Mozambique. Where's Brazil in this? Where's the Brazilian institutions? Where's the Portuguese institutions? So I would just ask, if we are really invested and want to do this, we need help from the people in the room. The IGCS is a professional society. It's small. It doesn't have a lot of money. We try hard to pay and to cover this, but we really need, we have the infrastructure, but we need some serious investment. So just something for everyone to think about if we're very serious about this, to figure out how to help from all the organizations and governments here. And I would like to... a gente gostaria de abrir para perguntas, então. Desculpa. Questões? Comentários? Sugestões? Okay. Em primeiro lugar, parabéns pela todo esse trabalho que está sendo feito, eu acho fantástico. E eu queria, uma das coisas que ficou na minha cabeça é como você adapta uma instituição que hoje tem um nível alto de incorporação tecnológica a uma realidade onde você tem muitas carências. Como transmitir conhecimento para que aquele profissional não se sinta sem capacidade de exercer uma influência no seu local, que ele volta para condições muito mais adversas do que ele encontra em outros locais. Como adequar o processo de informação sem a devida incorporação de todas as possibilidades que a gente tem. Como é que esse eu acho que é um desafio grande que a gente tem no Instituto, e eu queria saber como vocês também enxergam isso muito mais ainda no MD Anderson, e como foi isso para vocês de voltarem para uma realidade, às vezes, que é muito difícil. Eu agradeço ao Dr. Roberto pela pergunta, excelente. Na verdade, eu vou começar a responder, depois elas podem complementar, mas uma das coisas que o nosso time sempre cuida é a gente usar a tecnologia e fazer os treinamentos que eles possam continuar. Então, a sustentabilidade dos programas para nós é muito importante. Não adianta de nada para nós irmos para Moçambique e operarmos 100 pacientes. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente pode fazer cirurgia num número muito menor de pacientes, atender clinicamente um número muito menor, mas que a gente possa treinar os nossos colegas para quando a gente sair, eles continuarem. E a ideia não é abandonar, né? A ideia é que a gente fica atrás e que eles tenham o nosso apoio, né? E que eles possam ter com quem discutir. A gente discute entre nós sempre pacientes, então a gente discute entre eles também.
E a outra coisa que a gente faz, a gente tem bastante cuidado quando a gente faz as nossas sessões com os médicos e os enfermeiros do país, e a Ricardina pode dizer depois da visão dela, é que a gente sempre convida eles para participarem das sessões e ensina aos nossos colegas quem eles podem procurar. Então, aqui vocês não conseguem mais, para quem vocês vão encaminhar essas pacientes, com quem vocês vão discutir. Então, eles têm a Ricardina, eles têm os colegas, eles têm a doutora Dersa, eles têm os colegas deles, que eles sabem já. E a gente toma esse cuidado para que muitas vezes, durante as formações ou durante as nossas reuniões mensais, que eles vejam eles como experts no país e que eles tenham a quem recorrer. E claro que eles têm a nós, né? E a gente se tem entre nós. Então, acho que é uma rede de relacionamentos que se formou nesses 10 anos e que, com isso, a gente consegue evoluir tanto o processo de encaminhamento das pacientes em todo o país, ou mesmo as pacientes que não precisam ser encaminhadas, né? Que também acabavam ocupando um espaço e que hoje elas podem ser tratadas lá nas suas regiões. I don't know if you want to... I think also the program through the IGCS and even MD Anderson is a little bit different because we do the training in country. So instead of bringing everyone to MD Anderson, where it's so different, we go there and they have so many patients and so many opportunities for us to also understand their reality by spending a lot of time there. But it's important to have the right mentors who are interested, committed, inspired, and can understand the differences. The other thing I want to say is there's no reason not to replicate the Gyn-Onc program in breast surgery and radiation therapy and pathology, and from Mozambique to Angola to Cape Verde, the program, I think, works well. It's not perfect, but we can continue to improve it and change it. The other thing I'll say is that the fellows, it's a 2-year program for Gyn-Onc, and they do spend 1 to 3 months in the mentor's country. And we do this program all over the world. We have 22 sites in 15 countries. And so Ricardina came to Brazil. She also came to MD Anderson just to see. I think maybe you can talk more about it, but I think it just not to come and operate because they operate so much there. It's not for that. It's more just to see multidisciplinary care, clinical trials, things like that. I don't know your experience in Brazil and in Houston. Bem, a meu ver, como fellow, né, recentemente formada, a grande vantagem deste programa da IGSS é que a gente treina localmente, nas nossas condições, não vem nada diferente do outro mundo, não tem tecnologia de ponta, é como a gente vai trabalhar todos os dias. Na verdade, os médicos que vêm, os nossos mentores, eles têm que se enquadrar naquilo que são as nossas condições. Quando eles chegaram, por exemplo, tem cirurgia laparoscópica. Não tinha. É cirurgia aberta. Então, eles treinaram-nos naquilo que são as nossas condições, com o material que a gente tem, e a gente continuou. Claro que eu fui ao Brasil, que eu fui ao MD Anderson, conheci, vi o que é a tecnologia de ponta, tentamos implementar algumas coisas no nosso país, que é possível, mas, a meu ver, a grande vantagem é essa, é treinar localmente, nas nossas condições, com as nossas doentes, com os nossos especialistas, a nossa rede de apoio, todo mundo vai crescendo junto como um grupo. Essa é a grande vantagem, porque melhoramos todos. Eu acho que só para complementar, não quer dizer que eles não conhecem o que pode ser feito, né, nos outros países. Então, quando a gente tem as reuniões, por exemplo, a gente convida vários colegas do Brasil que falam a mesma língua para dar conferências a eles, e ou a Kathleen ou eu ou um dos nossos colegas estamos sempre juntos. Então, quando eles dizem, o tratamento deveria ser esse, mas com as condições que a gente tem, como a gente deveria fazer. Então, acho que essa visão que abre a mente, né, que faz a gente entender e ver o que acontece no mundo inteiro, eles também têm, apesar de saberem de todas as limitações, né? Com certeza a gente adora perguntas, esqueci de dizer isso antes. A gente tem assumido uma responsabilidade de tradução de alguns guidelines, de algum material que vem da IARC, mas a gente no Brasil, hoje, a gente está apanhando muito com comunicação, porque às vezes a gente pega alguma coisa que foi construída numa cultura e é difícil passar, os obstáculos às vezes são diferentes.
Como é que vocês estão tentando, dentro dos próprios países, enfrentar a questão com a comunicação da população? Porque é uma dificuldade nos tempos modernos hoje. Primeiro, as coisas mudaram hoje, os meios mudaram em todo lugar, a linguagem mudou, e reproduzir coisas que já estão prontas, às vezes, só traduzi-las não vai alcançar a quem a gente quer alcançar. É verdade. Então, a gente tem que enquadrar tudo isso que é tecnologia de informação, tudo que é manual, no contexto local. E ainda nós temos, não sei se é vantagem ou desvantagem, de ter as línguas locais no nosso país, que é outro grande desafio quando chega a altura de traduzir para as línguas locais para a população de renda mais baixa, não tão alfabetizada, a entender. Mas isso a gente vai trabalhando com os diversos setores, desde a educação, saúde, para tentar conciliar toda a informação do modo que a área técnica entenda, a população, que é o nosso objetivo geral, também entenda. É um desafio, estamos a trabalhar nisso e acho que estamos a conseguir ter resultados. Mas isso é uma ótima pergunta. A gente sempre cuida, né, dessa parte cultural. Ela é bem diferente, as culturas, né? Eu digo que eu fico no meio entre os Estados Unidos e Moçambique, mas eu acho que a gente consegue fazer um balanço, assim, sempre respeitando a cultura. Ela é bem diferente. Eu acho que se a gente não respeita essa parte, também a gente não consegue evoluir, né? Então, eles nos ajudam bastante, porque eles ficam nos orientando, né, para que lado a gente tem que ir. E eu acho que isso é de extrema importância. Não adianta só traduzir, eu concordo plenamente. Se eu posso seguir com um comentário, trazendo um pouco, como nós não tivemos oportunidade de ter perguntas e respostas e discussão com a primeira sessão de hoje, acho, pensando um pouco nessa parte, esses componentes são componentes de programas nacionais ou de planos nacionais de controle do câncer, a questão da comunicação, que eu acho que a colega doutora Carla Barbosa mencionou dentro do programa de Cabo Verde, por exemplo, ou a parte da sustentabilidade e financiamento que a doutora Kathleen mencionou. Então, tendo esse arcabouço, digamos, que o Plano Nacional do Controle do Câncer oferece para se pensar como toda a situação do câncer dentro de um país pode ser organizada com as parcerias que são disponíveis, quem são os diversos atores que estão ali dentro do país, acho que oferece essa oportunidade de se pensar nesses diversos componentes, o que é necessário, e então acho que também pensando um pouco no que nós vimos hoje de manhã, qual o contexto de cada país e quais as situações. Eu não sei se dos países que têm seus programas, seus planos nacionais já em andamento implementados, se os colegas gostariam de comentar em como isso facilitou ou não esse tipo de colaboração, de parceria e de estruturar o programa em torno dos planos. Mas deixo em aberto, mas só queria seguir esse comentário. Obrigado. Fernando Miguel. Eu também queria que me esclarecesse. Eu ouvi que esse projeto já vai no 10º ano, não é? Já vai, não é? 10 anos. 10 anos em termos de criar uma massa crítica de informação é muito tempo. Para quando que Moçambique vai caminhar com seus próprios pés? Não sei se essa questão eu é que respondo, eu vou passar para a doutora Cisaltina para me ajudar. Mas, na verdade, é assim, começou há 10 anos, mas começou como visitas, discussões entre o governo, acertar estratégias, depois visita dos médicos especialistas, escolher ou definir quem seriam esses primeiros médicos que participariam dessa formação. Então, nós estamos formados da ginecologia desde 2020. Então, ainda somos muito jovens. Começamos a segunda turma agora, vai terminar e vamos para a terceira turma. Claro, é um desafio a gente pensar quando é que a gente vai caminhar pelas próprias pernas, quando é que vamos assumir este programa para nós. Nós nos perguntamos isso sempre, quando eu atualmente não tenho a resposta, mas acho que é um desafio de começarmos a pensar quando é que vamos começar a caminhar com as próprias pernas. Mas, claro, eu acho que parcerias, termos parceiros que vão nos apoiar, porque, querendo ou não, eles estão
anos-luz um pouquinho à nossa frente, então acredito que vão sempre estar ali a apoiar-nos, a darem subsídios para nós crescermos, mas é algo para se pensar. E, na verdade, acho que a gente tem que dizer que a nossa ambição vai aumentando, né? Então, a gente começou a criar o serviço, mas a ideia é que o serviço não fique só em Maputo, por exemplo, que a gente consiga expandir para outras regiões. Então, a gente precisa treinar mais gente para que eles consigam fazer um centro de câncer em uma outra região também, que está no plano, está indo, né? O nosso plano está acontecendo, mas acho que a gente já tem bastante para caminhar juntos. Sim, César. Sim, talvez para clarificar alguns aspectos, mas, claro, o doutor Fernando Miguel tem razão. É sempre essa a preocupação, né, da capacitação local e depois os capacitadores locais sirvam, né, de mentores para as próximas turmas. Mas talvez aqui é melhor enfatizar que este programa começou em 2017 em Moçambique. Não iniciou no âmbito da primeira colaboração em 2014, 2015. Então, formou-se esta primeira turma em 2017, com todas as dificuldades que um país africano como o nosso tem. Em princípio, desde a escolha, não é? Dos fellows, nós chamamos de fellows aos nossos pós-graduados, e até realmente o início efetivo do programa. E, além de mais, na altura, Moçambique foi o país piloto para a implementação da IGCS. Então, ali houve várias questões que puseram-nos com alguma dificuldade para implementarmos de forma efetiva no primeiro grupo. Se bem que o primeiro grupo terminou em 2020, depois abrimos esta segunda turma, agora estamos numa terceira turma. No entanto, também enfatizar que é vontade de Moçambique e do Hospital Central de Maputo para que os doutores que estão recentemente formados sirvam de mentores para os próximos grupos. E eu acredito que já haja capacidade local. Obrigada. Boa tarde. Tenho duas perguntas a fazer. Antes de mais, quero parabenizar o projeto e, de facto, é de grande valor. Tenho estado com a doutora Ricardina e acredito que sim, que é uma mais-valia. Mas as minhas perguntas aqui são no sentido, fez-se o programa, formou-se, qual é o impacto que estão a ter depois de ter os primeiros formandos, em termos de acesso aos tratamentos cirúrgicos e se estão a conseguir ter candidatos cirúrgicos, não é? Porque falamos que os doentes nos chegam no estadio muito avançado, que muitos deles já não têm indicação cirúrgica. E olhando para o cancro do colo do útero, que hoje em dia temos novas evidências que levantam a questão aqui da importância da quimioterapia neoadjuvante, se no programa, com os futuros formandos, se vão olhar por essa perspectiva de aumentarem o número de candidatos, né, indo ver as evidências que temos agora com a quimio neoadjuvante no colo do útero. Porque, de facto, os doentes nos chegam tarde. Acho que em Moçambique também não é diferente. E depois temos a problemática da radioterapia, que dificulta ainda mais. Então, olhar para o tratamento cirúrgico é sempre uma mais-valia para a nossa realidade, pensando num tratamento com intenção curativa, porque temos uma baixa disponibilidade da radioterapia e temos poucos candidatos cirúrgicos. Então, eu acho, queria saber como é que estão a tentar ver essas novas evidências, como é que vão poder integrar. São essas duas perguntas, uma para a doutora Ricardina e outra, se calhar, para as mentoras ali do projeto. Obrigado.
Obrigada pelas perguntas, Dr. Paulo. Como grupo multidisciplinar de cancros ginecológicos, nós temos uma reunião semanal, que é uma reunião nacional, online, né, pelo Zoom, passa a publicidade, em que nós discutimos todos os casos que são-nos apresentados pelos médicos que estão nas diferentes províncias de cancros ginecológicos. Então, nessa sessão, são-nos apresentadas as propostas cirúrgicas e as propostas de alguns casos para a radioterapia, porque a grande maioria dos hospitais centrais tem oncologia clínica disponível. Então, os casos cirúrgicos são discutidos, se nós chegamos num acordo que são cirúrgicos, esses casos são transferidos para Maputo, né, para serem operados pela equipe de oncologia ginecológica do Hospital Central de Maputo. Se há necessidade de adjuvância, são transferidos para a oncologia e para a radioterapia para o Dr. Gudo. Então, é um grupo forte, que está bem formado, conseguimos discutir e dar vazão aos casos. Claro, há uma lista de espera, porque somos só 3 e é só um centro que está a operar, mas conseguimos fazer uma discussão com frutos bons, já temos resultados. Não sei quais são os números de pacientes que eram enviados para a junta médica, que nós enviávamos antigamente para a África do Sul, para a Índia, até para Portugal, e agora acredito que já não vão tantos, porque nós conseguimos resolver esses casos ali a nível local. Quanto à quimioterapia neoadjuvante, discutimos alguns casos com a oncologia, que eles fazem a quimioterapia neoadjuvante, e depois nós reavaliamos e conseguimos operar, porque a cirurgia é a melhor arma para essas pacientes. A fila de espera para a radioterapia, o Dr. Gudo depois pode dizer, é enorme, é maior do que para a cirurgia. Então, com os programas de rastreio, as sessões de eco, as enfermeiras, os médicos ginecologistas e até alguns clínicos gerais já conseguem diagnosticar os cancros em fase inicial, discutem nessa reunião semanal e nós conseguimos ter alguns casos, muitos casos iniciais para operar. Mas a doutora Dércia aqui vai me apoiar. Obrigada. Eu acho que vou pedir auxílio do doutor Satish, porque ele faz, né, parte da junta médica, né? Faz. Sim, porque todos os casos que eram diagnosticados em Moçambique, né, que tinham como indicação tratamento cirúrgico, eram subsidiados, né? O governo subsidiava, que era para eles receberem um tratamento fora do país. Iam à África do Sul, a vizinha África do Sul, e muitos iam à Índia também. Então, daquilo que eu sei, eu não tenho números exatos, mas eu sei que era muito dinheiro, né, que era investido para isso, né, e que neste tempo, com esse grupo multidisciplinar, há muitos casos que chega-se mesmo à conclusão de que não precisa ir fazer tratamento fora, nós aqui já podemos tratar cirurgicamente. Realmente, os casos chegam em estadios avançados, mas estamos a falar de cerca de 5.000 casos, né, novos por ano, e estamos a falar de 3 cirurgiões ginecologistas oncológicos que fazem 6 cirurgias radicais para o cancro do colo do útero. Isso é muito pouco. A demanda é maior e só existe até este momento, né, esse tratamento oferecido num único hospital. Então, há casos que não chegam para obter esse tratamento a tempo, que até porque poderiam ser diagnosticados ainda na fase inicial, ainda numa fase em que seria possível operar, mas, infelizmente, por causa das dificuldades todas, ou porque os doentes não conseguem chegar ao hospital a tempo, avançam. Então, eu acho que isso é o começo, é promissor, porque sem esse passo estaríamos ainda na fase de arranjar. Agora investimos, né, no tratamento, porque já começamos, mas outro tempo nós falávamos disso, era só vai à África do Sul, vai para Portugal também, né? Pacientes, muitas das nossas pacientes vinham para Portugal para receber esse tratamento. E com esses treinos, com
essa capacidade de rastreio precoce, felizmente, com rastreio precoce, nós estamos já a diagnosticar os casos. O Dr. Gudo não está, mas ele até, nas nossas discussões, ele tem falado que agora estamos realmente a diagnosticar casos em fases iniciais que ainda a cirurgia é indicada. Outrora, porque não havia essa capacidade de diagnosticar os casos nas fases iniciais, realmente só nos chegavam estadios muito avançados. Acho que essa era a minha contribuição. Obrigada. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu acho que vocês já viram a experiência, eles já falaram e talvez respondendo aquilo que o Dr. Fernando Miguel perguntava, quando é que vão começar a dar os próprios passos? Eu acho que já começaram a dar os próprios passos, porque inicialmente a gente tinha que esperar pela missão para operar os casos. Agora não precisamos esperar pela missão. Elas operam lá os casos, é claro, os mais complicados ficam à espera da missão, mas são muito poucos. As missões agora vêm mais para o ensino, para reforçar o ensino dos novos, que estão a ser formados. E, portanto, eu acho que já começa a ganhar pernas, sim, já começam a andar sozinhas. Com relação à quimio neoadjuvante, também nós começamos a fazer, já quando começava-se a falar da quimio neoadjuvante, nós também começamos a fazer lá. Acho que há publicado alguma coisa também por isso, né? Então, nós já fizemos isso, já começamos a fazer isso e estamos a fazer isso. É claro que muitas vezes temos dificuldades com este ou aquele fármaco que é normal nos países em vias de desenvolvimento, mas a gente vai arranjando e vai tentando fazer isso sempre. E, acima de tudo, eu sou muito chato e às vezes chateio muito aqui as meninas a dizer opera. Porque é preciso e a gente vê e a gente discute bastante as nossas consultas de grupo. Muitas vezes eu digo que o Covid veio ajudar bastante em parte, porque nós conseguimos desenvolver o país todo. Neste momento participam das nossas consultas de grupo todos os hospitais provinciais, todas as províncias participam, discutem connosco. E a gente decide ali se vai transferir o caso ou não vai, ou se vai para Nampula só para fazer quimioterapia com intenção paliativa, ou se tem que vir para Maputo porque tem indicação para fazer tratamento mais radical, com cirurgia ou com radioterapia e quimioterapia. Portanto, eu acho que sim, que vale a pena e, mais uma vez, as meninas estão de parabéns. Eu queria saber, assim, eu estou pensando muito como é melhor organizar alguma coisa, porque eu vi as apresentações pela manhã e, às vezes, a gente fala em descentralização, que é um caminho natural, chegar mais próximo dos pacientes em países maiores ou menores. Mas se eu tenho menos recursos, se eu tenho uma concentração, não é melhor, primeiro, eu me organizar bem em alguns centros e aí, uma vez amadurecido e desenvolvidos protocolos, aí eu passo a multiplicar? Como é que vocês estão pensando na descentralização e na centralização? É uma coisa que fica na cabeça, porque, teoricamente, a descentralização é melhor, mas, às vezes, em algumas circunstâncias, é necessário centralizar, primeiro consolidar um protocolo e depois expandir. Eu posso só fazer uma complementação, que a minha pergunta ia ser a mesma, né? Eu estudei muito tempo a análise comparada de sistemas de saúde. E, na questão do controle de câncer, os países que mais conseguiram controle de câncer é que tem uma rede de atenção à saúde que prioriza o diagnóstico precoce através da atenção primária, a confirmação diagnóstica, que é importantíssimo, para que os casos que cheguem nos hospitais terciários sejam passíveis de utilizar aquela tecnologia. E o que a gente acaba acontecendo e vê é um pouco de uma fragilidade da atenção primária, que não consegue fazer um diagnóstico precoce, os casos avançados chegando nos hospitais terciários e um pouco aproveitamento da tecnologia, uma vez que os casos são avançados, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essa questão de
como o doutor Gil apontou, né, tentar inverter a lógica no sentido de capacitar a rede de atenção primária para o diagnóstico precoce para potencializar o efeito de um hospital terciário, para que ele possa garantir que aquela tecnologia vai trazer algum resultado em termos de impacto da redução da mortalidade. Eu vou começar e depois a Kathleen pode complementar, e a Ricardina. Muito obrigada pelos comentários e pelas perguntas, né? Acho que super importante toda essa discussão. E eu vou tentar responder as duas juntas. Então, são duas coisas que a gente vê separado, né? A gente sempre requisitou ao Ministério que eles mantivessem os 3 primeiros formados juntos, que é uma tendência do país de descentralizar e levar para outras regiões. Mas como as cirurgias são muito complexas, a gente precisa do banco de sangue e várias outras coisas complexas necessárias nesse momento. Então, a nossa solicitação frente ao Ministério era que eles se mantivessem juntos. Sem contar que eles estavam começando e a gente precisa que eles, juntos, numa cirurgia complexa, conseguissem se apoiar, né? E foi isso exatamente o que aconteceu. Então, a gente começou pelo Hospital Central, com eles, os 3 juntos, e a gente tentando com que a equipe multidisciplinar apoiasse eles e que conseguisse, então, fazer o melhor tratamento o melhor cuidado desses pacientes, né? E na outra ponta, então, a gente começou a ver exatamente essa fragilidade, que a gente conseguia capacitar a cidade grande, mas que, então, quando eles iam para as províncias, a gente tinha que capacitar quem estava na província, o que nos despendia muita energia, tempo e dinheiro, né, para que a gente conseguisse fazer isso. E por isso que veio a ideia da criação daquele projeto que a gente começou a treinar os residentes, porque eles têm que ir para a província depois, então que a gente conseguisse treinar e deixar eles um pouco mais fortes, para quando eles chegassem na província, eles pudessem nos ajudar lá também. E também o treinamento das pessoas da linha de frente, né? Porque a gente via que essas pessoas, primeiro, tinham uma dificuldade de encaminhamento de pacientes, então os pacientes acabavam ocupando um espaço que deveria ser de outras pacientes, então, para ajudá-los, eles eram só 3, né? Para ajudar nessa rede de relacionamento, então, a gente começou a fazer esse treinamento nas províncias, com as pessoas da linha de frente, primeiro, para não perder casos de câncer, de cancro, que era o nossa maior preocupação, que eles soubessem identificar, mas também que a gente conseguisse fazer um networking, uma rede melhor de contato entre eles e que eles conseguissem fazer um referenciamento de pacientes de uma forma mais adequada. E acho que a gente está conseguindo, né? Ainda tem muito o que caminhar, não tem nenhuma dúvida, a gente tem muito o que trabalhar, mas parece que a gente está evoluindo bastante assim, nessa perspectiva, nessa área. Não sei se você quer complementar? You know, I get asked often when we will stop working in Mozambique, when Mozambique will be ready to go on their own. And I say, we will be working in Mozambique our whole careers, and probably the people after us, because there's always something more. So when we met Dercia and Ricardina, they were residents, OBGYN residents. Now, fast forward, they are being flown to Portugal to be part of this. They're now leaders in their country in this area. And now our support more is to help them be the mentors for the next one, not us teaching. And I think one of our proudest moments was they sent us a picture of the 2 of them in Nampula or Beira in another city, operating and teaching people there. So they're now doing what the Brazilians were doing for them. So I think it just keeps going. And COVID helped because we couldn't travel for 2 years. And so really everybody had to run. But I think that these programs are very, very, very fragile, right? At any point, this could go. So really our job is to help build that sustainability, but to continue to support. And I think the decentralization is not going to be done by us. It's going to be done by all of them as the leaders in the country. And there's no reason that Ricardina and Dercia and team can't fly to Cape Verde to help, just like the Brazilians fly to Mozambique. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer esta partilha. Eu já tinha falado com a doutora Cisaltina, que era para me mostrar o caminho deste parceiro, há algum tempo,
E então, a minha intervenção vai no sentido que, em Cabo Verde, neste momento, nós temos também esse desafio da cirurgia ginecológica oncológica, porque só temos ginecologistas gerais. E quando é preciso uma cirurgia radical, é preciso virem evacuados. Então, acho aqui uma excelente oportunidade. Então, a minha intervenção é para saber qual é o caminho que a gente tem que fazer para chegar a vós, junto já com todo este caminho que vocês já fizeram com Moçambique, para Cabo Verde também conseguir fazer parte deste trabalho. Obrigada pela pergunta. A gente gostaria de ter mais braços e mais pernas para poder ir em todos os lugares. Mas nada impede, a gente fala português, né? E todo mundo fala português, então, que está aqui nessa sala. Então, nada impede de vocês começarem. E a gente já tem essa experiência, na verdade, em alguns workshops que a gente... Quem ainda não fala, eu estou disponível para classes de português. Mas a gente já teve gente de outros países, né, que falam português, que participaram dos nossos workshops, das nossas sessões de eco, e todo mundo é bem-vindo, né? Então, acho que a gente pode muito bem dividir esse momento em todas essas partes virtuais que a gente faz, que vocês podem entrar e participar junto conosco, e dividir os casos de vocês. Nada impede que vocês apresentem casos locais de Cabo Verde, né, de Angola, e a gente possa discutir juntos. Eu sempre digo que nessas discussões de caso não precisa ser caso complexo, um caso simples, uma coisa que eu tenho dúvida aqui no meu país, eu vou ajudar outra pessoa que também no país dela tem a mesma dúvida, né? Então, é super aberto para vocês, a gente convida vocês a participarem, e claro que, assim, que se achar parceiros que possam, então, fazer a mesma coisa em outros países, a gente também fica feliz de poder ajudar e dividir um pouco da experiência. A gente errou muito, e a gente ainda erra, né? Mas a gente tenta acertar, então a gente pode dividir as experiências e participar da melhor forma possível para poder ajudar os outros países também. Just thinking about the IGCS program, there's no reason, well, there is a reason that we couldn't start tomorrow. And I think it's a small amount of money. Dr. Lucio was asking me how we could do that. And it costs us about $10,000 a site per year. It's not very much money in the big picture. And that money is to pay for the mentors to fly there, and for the identified candidate, the fellow, to visit the other site. And I think there's no reason we couldn't start tomorrow with, maybe it's a joint mentorship, one of the doctors from Mozambique and one of the doctors from Brazil or the US that serve as the mentors. And then you join our ECHOs, everything else. But you have to have a strong champion in the country, and a fellow, and then we work together. But again, it's not a lot of money, but we do need some support to make it sustainable. So if any of the people from the foundations or the governments are interested, we could start next week. Desculpa. Uma pergunta. Quais são as complicações pós-cirúrgicas mais frequentes? Complicações pós-cirúrgicas. Bem, sangramento durante a cirurgia, mas poucos casos que nós tivemos. Tivemos, acho que uns 2 ou 3 casos de trombose venosa profunda, mais no cancro da vulva. Basicamente isso. Estou a esquecer de alguma, doutora Dércia? Infecção para os casos da vulva, principalmente. Infecção da ferida operatória para os casos da vulva, principalmente. Agora, o cancro do colo do útero, não, assim, não muito. Não tivemos muitas fístulas, não. É que... Cirúrgicos. Retenção urinária, sim. E fístulas? Fístula. Obrigada. Felizmente mesmo não registramos nenhuma. Fístulas por complicação cirúrgica? Sim, porque é uma cirurgia que
levamos cerca de, poderia falar, 6 horas, em média, para fazer uma única cirurgia. Então, é uma cirurgia delicada e sabemos que não temos muita capacidade para lidar com essas complicações. Realmente, damos o nosso tempo naquela cirurgia para que tenhamos menos complicações possíveis. E fístulas não têm sido... Fístulas nós temos muitas no país, mas são fístulas obstétricas, sim. E acho que tivemos 3 casos, se não estou em erro, de pacientes que tiveram, quer dizer, óbito uma semana depois, né? Foi mais por o cancro do ovário. O cancro do ovário é um desafio para nós. Então, acho que de complicações é isso, né? Okay, obrigado. And I would just say, anyone who operates has complications. We have complications at MD Anderson. We have complications everywhere. And our job as mentors is one, obviously, to help put systems in place to prevent complications and to support the doctors when they have them. It's devastating to all of us when we have complications. But I would say that the skills are very good. And then we figure out, we don't have good prophylaxis for blood clots or better antibiotics. And, those are all the things we work on together as a team. Alguma outra pergunta? Acho que a gente tem 2 minutos ainda. One of the comments was about primary care, early signs and symptoms of cancer, and I was just wondering if there's a chance to integrate ASCO, because they do have this training for primary care physicians, and maybe even to disseminate via an echo, so that it can get beyond the groups of oncologists that you're working with, and they can bring some of the primary care physicians to understand what to look for. Muito obrigada. A gente agradece as perguntas e fica à disposição no intervalo se precisar. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos então dar continuidade às sessões de hoje. Eu chamava o Dr. André Carvalho, do IARC, para partilhar connosco a apresentação sobre as estratégias de rastreio oncológico a nível do globo, não é? Estamos a falar dos 5 continentes, portanto, aquilo que tem sido a experiência de visualização do IARC, de toda a perspectiva de rastreio oncológico a nível mundial. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer um comentário. Antes de sair do Brasil, eu estava em Barretos, então, assim, eu vi a boa parte disso se iniciar em Barretos e começar em Barretos, esse programa do MD Anderson, os projetos que a gente fez junto, quando Barretos começou aí. E, assim, eu fiquei espantado quando eu olho, depois de 10 anos, o quanto que isso avançou. Parabenizar aí essa iniciativa e entender que esse é um caminho de longa duração, como vocês comentaram, né? E eu acho que eu também mudei um pouco o que eu ia falar para trazer essa ideia de que, assim, o Cancer Screening 5, que é o Cancer Screening 5 Continents, começou com uma ideia, entendeu, certo, de ser um repositório de dados sobre rastreamento,
até que a gente percebeu que se a gente não fizer capacitação de quem trabalha com isso, nós não vamos ter dados adequados, e aí não adianta você ter um repositório com dados que não são adequados. Então, só para mostrar um pouco como a gente chegou lá, o IARC tem ajudado na comunidade europeia nos relatórios do que acontece em termos de rastreamento na União Europeia. Participou do primeiro, participou do segundo, viu essa mudança do primeiro, em 2007, para 2016, quanto que se melhorou os rastreamentos na Europa em 10 anos. E agora, o ano que vem, a gente vai participar e liderar o terceiro relatório europeu. Mas também uma coisa que tem que chamar a atenção é que o livro que se publica tem 300 páginas e 200 tabelas, né? E aí fica difícil você procurar os dados e entender o que está acontecendo. E foi com isso que a gente começou, né, esse repositório de dados de rastreamento, que é como o Globocan tem de incidência e mortalidade. A ideia é que você tenha isso para o rastreamento também. E quando a gente começou, a parte de treinamento era available soon, né? Quer dizer, vamos começar em algum momento, e, de repente, a gente teve que acelerar isso por uma série de motivos, e a gente vê que esse, hoje, é o caminho a ser seguido. Então, isso funciona, a gente tem um advisory board, a gente tem um comitê científico, né? Quando a gente iniciou isso, a gente tem um critério rigoroso para a validação dos dados, e quem participou desse processo, representando Moçambique e Cabo Verde aqui, sabe como é que é isso? É uma série de vai e volta para a gente ter certeza que os dados têm a melhor qualidade possível. Carla está lá balançando a cabeça. Quantos e-mails ela teve que responder até a gente chegar à conclusão. Mas o que aconteceu quando chegou o Covid, né? A gente estava começando a disseminar isso, a gente teve que descobrir uma nova maneira, né? Que foi, então, criar uma capacitação, criar uma plataforma que é um treinamento em termos de os princípios de rastreamento, como é que você implementa e planeja um rastreamento, que esse é o maior problema, né? Como é que você organiza e como é que você faz o controle de qualidade, que inclui coletar dados para monitorar isso e saber como é que, aonde você está, aonde você quer chegar, medir quando você chega lá e planejar como chegar lá. Então, a gente lançou isso, que tem 3 módulos, e isso é um self-paced, qualquer pessoa pode se registrar e fazer esse curso, mas a gente também colocou esse curso dentro de uma plataforma fechada, onde a gente começou a alternar. O grupo fazia, durante uma semana, a parte online por conta, e a gente fazia um webinar para fazer o refreshing, para ver como é que eles tinham aprendido, até que chegava também no face-to-face. Então, esse foi um treinamento. O primeiro grupo que a gente fez foi com os países da África que falavam inglês, mais Moçambique, Angola e Cabo Verde, né? Tiveram que falar inglês naquela ocasião, que todo o treinamento foi em inglês, onde a gente faz, então, a parceria com o escritório regional da OMS e com como se fala, especialistas da região ou que sabem o que está acontecendo na região, né? A gente fazia aqui, né, os webinars, tá certo? A gente pode ver aqui a participação de Moçambique, do Lúcio, de Angola e de Cabo Verde. A gente tem as questões antes do curso e depois do curso, as mesmas questões, e o que a gente viu aqui é que, do começo para o final, tá certo? Teve uma melhora de 75% do grupo em acertar as respostas e demoraram 60% menos tempo para responder as perguntas e com um melhor aproveitamento do que era o conhecimento adquirido. E a gente finalizou isso, e a gente tem finalizado isso com uma sessão de 2, 3 dias, que é um face-to-face, que a gente fez com esse grupo, tá certo? Aqui, né, todo o grupo lá em Saja, foi quando começou a gente poder viajar. Estava muito difícil ainda viajar dentro da África, a gente fez todo mundo ir para os Emirados Unidos, e a gente fez esse face a face lá. A gente pode ver aqui Carla, Cesaltina, que estavam lá representando os 2 países. O que a gente também percebeu com isso é que, num primeiro momento, quando a gente estava solicitando para os países enviarem dados para nós, a gente contactou quase 100 países
10 deles mandaram dados. Assim que a gente começou a fazer o treinamento, dos 17 países que a gente colocou no treinamento da África, 16 submeteram dados. Dos 22 na América Latina e no Caribe, 15 submeteram dados. E agora a gente esse ano a gente vai fazer um treinamento com os países da África que falam francês, um treinamento na região do Golfo Pérsico e um treinamento no Sudeste Asiático, que a gente percebeu que esse é o caminho. E criar os Master Trainings que depois vão passando esse treinamento para frente e a gente começa a ter cada vez dados de melhor qualidade. A gente publicou, quando a gente chegou a quase 90 países, a gente começou a publicar e a gente começou os dados, né, quem tem algum programa de câncer de mama, câncer cervical e câncer coloretal, a gente sabe que tem muito menos países com, né, quer dizer assim, só os verdes é que tem programas. Ainda, né, assim, por conta do segundo relatório, a Europa mais representada do que as outras regiões. Né? E aí a gente começa a tentar entender um pouco melhor essa diferença, entendeu, que a gente vê em termos de dados globais quando a gente compara isso. Né? Um exemplo aqui da mama, a gente pega, né, quem tem a política pública de rastreamento de mama como uma lei, a gente vê que na Europa é metade, na Ásia 44%, na Ásia muito menos, parecido com a América. Quando pega na África e na Austrália, você não tem ninguém que a política é, de fato, uma lei. Quando a gente pergunta, né, quem faz o exame de screening gratuito, a gente vê que isso é muito comum na Europa, na Ásia, na América, na África, né, mas não na Austrália, mas vai diminuindo isso. A gente vê um outro problema, que depois também pode, que tem muitos países que entregam o exame de rastreamento gratuito, mas quando chega na hora que você tem que confirmar o diagnóstico, fazer o follow-up, o tratamento, não é mais gratuito. E isso traz um problema muito sério. Na hora que você convida alguém que é assintomático para fazer o teste, e aí fala assim, agora que seu teste é positivo, é por sua conta os próximos passos. Né? A gente percebe também nessa ideia de quem usa mamografia, isso na Europa, Austrália e América é igual, mas quando chega na Ásia, é só 1/3 dos países que a gente tem dados que fazem a mamografia, e na África, o que estava usando nos 3 países, eu vou mostrar, é o exame clínico de mama. Né? A ideia de convidar ou não, muito comum na Europa, mas não fora da Europa. E aí também a gente começa a ter os dados quantitativos, que a gente começa a ver essa variação enorme da cobertura, né, do rastreamento para câncer de mama, dependendo de todos os países que a gente tem informação, e a gente vê como é que isso vai caindo em relação aos processos que a gente tem no rastreamento. Vamos falar um pouco do que foram os dados desse treinamento na África, como é que está Moçambique e Cabo Verde, né, para passar para vocês. Então, esse foi o treinamento com os 17 países que a gente fez da África, tá certo? A gente tem aqui como é que eles estão em termos da governança, onde a gente vê que Moçambique está melhor do que o Cabo Verde em termos dos componentes que eles colocam. Né? Então, você vê que Moçambique tem não só o rastreamento, como os testes que tem que fazer o diagnóstico e o tratamento gratuito, mas esse não é o caso em Cabo Verde. Né? Tá certo? A gente vê que Moçambique tem um budget dedicado para o rastreamento, mas isso não é o caso de Cabo Verde. Então, a gente vê uma maturidade maior de Moçambique em relação a isso. Mas a gente também vê problemas crônicos, né? Que quando a gente pergunta qual é o sistema de informação, isso a gente viu muito interessante, quando a gente pergunta no qualitativo quais são os dados que você consegue coletar, a primeira ideia de quem responde do Ministério é achar que tem dados em todo o processo. E aí, quando a gente, de fato, pede os dados, eles param, né? Bem antes do que se imaginava que eles existiam. Porque eles, de fato, existem em algum lugar, mas ninguém consegue capturar aquilo por conta do sistema de informação. Então, a gente começa a ver que, né, que no ideal, você tem um processo de informação que colete desde a participação no rastreamento, no resultado, no diagnóstico, no estadiamento e no tratamento, mas só o Uganda, de fato, consegue entregar isso. Né? E a hora que a gente começa a ver onde é que está Cabo Verde e Moçambique, a gente vê que existe uma limitação, que é, de fato, saber só quem veio rastrear e qual foi o resultado do rastreamento, mas não consegue nem ligar se esse resultado, de fato, virou um diagnóstico de câncer ou não para aquela mulher. Né?
A gente começou também a mapear quais são, né, o tipo de rastreamento que se faz para câncer cervical nesses países, né? Cabo Verde, então, usando a citologia, enquanto a Moçambique usando a visualização por ácido cético, e esse sendo, né, a metodologia mais comumente usada na África. A gente começou a também perguntar qual que é o seu controle de qualidade para o rastreamento. De novo, aqui a gente vê um pouco, né, Moçambique cai um pouco na escala, você tem menos componentes em termos de qualidade, né, e Cabo Verde iniciando com, né, assim, quando você pergunta, você tem de fato algo, né, você não conseguiu achar isso. Quando a gente vai para câncer de mama, você tem menos países, só os países em azul tem. A gente conseguiu informação de 3, Moçambique é um deles, né? Então a gente perguntou da governança, Moçambique até que está bem organizado em relação a isso, comparado com Quênia e a África do Sul. Mas, de novo, quando a gente vê a ideia de até onde você consegue o dado, é só quem foi rastreado e qual é o resultado, né, do exame clínico de mama, né? O proposto é o exame clínico de mama. Aqui chama atenção, e a gente estava discutindo, né, a faixa etária, que é um pouco fora do que a gente imagina, mas a ideia, nesse primeiro momento, era capturar o que está acontecendo, né, e tentar discutir um pouco, entendeu, certo? Ver do país conversar. Em termos de controle de qualidade, né, a gente vê, entendeu, alguns componentes colocados em Moçambique. Moçambique e Cabo Verde tinha um piloto da citologia, né, e conseguiu dizer para nós qual que era a positividade de citologia. Moçambique tinha, né, no Screen and Treat, uma participação aí de quase 25% da população elegível, com 4% de positividade. Moçambique também tinha, né, mais de 50% das mulheres fazendo CBI, com 1,1% desse exame clínico de mama sendo positivo. Mas sem informação, o que vai além disso, e a gente vê o problema. No meio, nesse período, né, o IARC participou, liderou uma ideia num consenso do que significa ter um rastreamento organizado, onde a gente chegou com um processo de Delphi em 16 componentes que diz que você é altamente organizado, né, diferenciando um pouco de ser organizado ou não, ser só convidar a população, é dizer que isso é um framework, são peças de um quebra-cabeça que você tem que colocar junto. E aí, começando, isso é possível a gente medir dentro dos dados que a gente coleta, né, dos 13 deles já faziam parte do primeiro formulário, e agora no segundo, na versão 2 dos formulários, a gente consegue coletar os 16, mas a gente começou a analisar e a gente viu que só ter o convite para a população não é diretamente relacionado com um aumento da cobertura. Mas quanto mais componentes você tem da organização, isso é linearmente relacionado com o aumento. Então, isso aqui é a proporção, né, dos 13 que você tem. Quanto mais componentes você tem no seu rastreamento de organizado, maior é a sua cobertura. Isso a gente viu para câncer cervical, né? E a gente também começou a entender quais são os maiores problemas, os maiores desafios para os programas de rastreamento, que é a governança e a legislação, a organização, você ter o seu staff treinado apropriadamente, e o financiamento, e o problema da informação de qualidade e do sistema de informação. Que esses outros são, mas esses são os principais que afetam o que a gente tem visto. A gente pediu no face-to-face que teve em Sharjah, para que os países trouxessem, entendeu? O que lhe mudaram, porque por conta do Covid, a gente teve um gap grande de quase 2 anos entre a gente ter feito o treinamento e conseguir se encontrar. E a gente perguntou, nesse período, o que mudou, né, no seu país? Não querendo dizer que aquilo estava relacionado ao Cancer Screening 5, mas a gente queria saber o que vocês conseguiram fazer. Parte disso pode ter sido relacionado, mas a gente não queria assumir crédito por nosso treinamento. E Cabo Verde, entendeu, e Moçambique trouxeram algumas coisas que foram hoje expostas aqui, entendeu, certo? O que eles têm implementado em termos de rastreamento. Mas o mais interessante é que a gente perguntou assim, qual que é o próximo, né? O que você quer fazer a partir de agora? E essa reunião foi em 22. E a gente vê hoje
que parte disso também já começou a ser implementado. Então, a gente vê esse contínuo melhora, tá certo? De você ter pensado aonde você está, o que você já fez, aonde você quer chegar, e você começar a planejar para chegar nisso. A gente, então, também no IARC começou a trabalhar com essa ideia de como é que a gente pode ajudar um pouco mais esses países a alcançar o que eles querem. Então, a gente começou a trabalhar com o modelo conceitual do Tanahashi para fazer, entendeu, uma entrega do serviço, onde você tem a sua população global, você tem que ter, entendeu, certo, que você tem que ter a disponibilidade dos serviços, depois eles têm que ser acessíveis, depois a sua população tem que aceitar, depois a sua população tem que utilizar de fato, e, finalmente, tem quem você, de fato, conseguiu trazer para fazer. E a gente começou a tentar medir, entendeu, certo, nisso, quais são as barreiras para cada um disso. E a gente começou a desenvolver esse tool interativo, tá certo? E a gente começou a ver a diferença dos países na América Latina, foi onde a gente fez o primeiro teste disso, que a diferença que tem, quais são as prioridades, as barreiras prioritárias em cada um desses países, e como é que elas são completamente diferentes. E no nosso tool a gente começou a ligar, entendeu, certo? Que quando eles falam que eles têm um problema de acesso, tá certo? E eles identificaram que o problema de acesso deles era que o centro de screening estava longe de casa, tá certo? A gente começa a trazer quais são as intervenções baseadas em evidência que pode te ajudar a passar essa barreira. Então, a gente começa a falar que se você colocar unidades móveis para qualquer um desses, ou se você fazer, né, o sampling size, que funciona para câncer cervical e colo retal, talvez você resolva esse problema de que é longe. E o que é limitado? E depois, se você escolhe mais informação, você fala assim, eu gostaria de fazer unidade móvel, né? Aí você começa a ter informação, qual que é a definição e onde é que você pode encontrar mais informação. Então, esse é uma coisa que a gente tem começado a utilizar mais para ajudar os países que comecem a mandar informação, comecem a entender o que significa aquela informação, comecem a entender qual é a barreira que previne eles a progredir, a melhorar e fazer isso. E a gente tem agora tentado, né, Lisa, eu não sei se a gente vai tentar começar a implementar um pouco da coleta dessas informações também no Impact Review. Em Moçambique, em Peru, a gente começou a ver se a gente começa a coletar isso de tal maneira de oferecer mais informação para os países em relação ao que eles podem fazer. Então, a ideia é a gente criar essa rede, tá certo, que vai melhorar, entendeu, o rastreamento ao longo aí ao redor do mundo, onde todo mundo aprende com todo mundo, e a gente vai progredindo dessa maneira, e a gente não chegaria aqui sem toda essa parceria que a gente tem e que ajudou a gente. Muito obrigado.